Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Ainda no 2º Congresso Estadual do Ministério Público, eu tenho o prazer de receber o promotor de justiça Paulo César Zeni, que é do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, compõe a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP e é coordenador adjunto da Rede Nacional de Inovação. Ele publicou em 2019 o livro Fundamentos do Processo Digital Eletrônico e a Defesa dos Direitos no Ciberespaço. Boa tarde, Paulo César. Obrigada por aceitar o nosso convite. O tema da sua palestra foi muito interessante, eu acabei de assistir. Você tratou, né, desse momento de uma transição digital. Então eu queria começar a nossa conversa falando sobre essa rede, né, que foi instituída no âmbito da Política Nacional do MP Digital e que é uma plataforma cujo objetivo é o de promover a colaboração entre ramos e unidades e otimizar o compartilhamento de informações para apoiar a transformação digital do Ministério Público. É esse mesmo o caminho? Boa tarde, agradeço aí a oportunidade de a gente conversar. Esse é um caminho inevitável, na verdade, né? Nós não somos... Nós não escolhemos esse caminho do avanço tecnológico, né? A tecnologia ela chega e se impõe. E o Ministério Público precisa se preparar para isso. E há um desafio enorme porque nós somos uma instituição pública, então a velocidade com que nós nos adaptamos à modernidade ela é diferenciada, porque nós temos que seguir uma série de protocolos, de regras, né? Nós não temos a mesma agilidade que a iniciativa privada. E para tentar, mantendo esse respeito ao regramento, às regulamentações, acelerar a atuação do Ministério Público, o caminho vai ser esse, vai ser colaboração entre as diferentes unidades, né? Compartilhamento de soluções, porque nós temos boas soluções aparecendo por todo o Brasil, e a rede funciona como esse eixo, né? Em torno do qual as instituições podem criar e compartilhar novidades, né? E a rede, então, é composta por membros do Ministério Público ou por órgãos de execução? Como é que funciona? Ela é composta por membros do Ministério Público. Para o público leigo. Os órgãos são as promotorias, né? Isso. Nós temos cada Ministério Público tem suas promotorias, seus órgãos, né? Mas a rede, ela é formada por um representante de cada unidade. Cada Ministério Público indica um representante, normalmente é um promotor de justiça que atua na área de tecnologia, e esses promotores eles são a voz desse Ministério Público na rede. Evidente que quando surge alguma novidade ou alguma necessidade, esse promotor vai entrar em contato lá na sua origem, né, com outros promotores, com outras promotorias, e desse modo a gente consegue usar a rede para se comunicar por todo o Brasil. E esse é um sistema integrado que depende muito da comunicação, obviamente, né, entre os operadores do direito e os técnicos, né? Isso é muito difícil, né, Paulo César? Essa é uma das... comunicar as nossas necessidades para que os técnicos desenvolvam instrumentos. Pois é. Sabe que esse foi talvez o primeiro desafio que a estratégia digital do Ministério Público enfrentou. Nós tínhamos uma dificuldade de comunicação entre os especialistas em tecnologia e os especialistas em direito. A rede, ela ajuda nisso porque ela permitiu que nós identificássemos aquelas pessoas que fossem bilíngues, né, que conseguissem falar os dois idiomas. Transitar os dois mundos. Exatamente. E nesse momento, as capacitações que o CNMP tem promovido e as reuniões que se realizam, elas ajudam a preparar as pessoas que são mais afetas à questão do direito para as linguagens do mundo da tecnologia, e também os técnicos, né, os chefes das secretarias de tecnologia da informação, para que eles consigam também, de algum modo, absorver essa linguagem e esses fluxos que o direito tem e que são inevitáveis, a gente precisa respeitar.
E a própria linguagem jurídica muitas vezes é um obstáculo, né? Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a experiência do Consumidor Vencedor, que é uma plataforma que reúne as informações sobre, como o nome está dizendo, as vitórias, né, alcançadas pelo MP nessa área. E logo foi percebido, quer dizer, começou aqui e outros ministérios públicos foram aderindo, né, a esse programa, e aí se formou uma base nacional. Quer dizer, a ideia do MP Digital também é essa, é de formar uma base que seja única para todos os estados? A gente tem. A rede, ela é uma rede de pessoas, mas além da rede, o Conselho Nacional do Ministério Público colocou em produção, ela já está funcionando, foi criada uma plataforma, que é a plataforma MP Digital. Nessa plataforma, nós temos uma série de serviços. Por exemplo, nós temos lá um catálogo, que são os catálogos de contratações. Nesse catálogo, tudo que cada Ministério Público contrata em termos de tecnologia, a documentação fica guardada ali. Isso ajuda muito, porque as compras e as escolhas de aquisição de soluções tecnológicas no Ministério Público, elas são difíceis, elas exigem muitos estudos, exigem muita documentação, às vezes o processo demora muito. E agora, quando alguém tem uma necessidade, basta ir na plataforma, porque os documentos estão todos lá, os contratos estão lá, então você consegue muito mais rápido essa informação. Então a gente tem serviços com os catálogos dos desafios. O que os ministérios públicos estão pretendendo desenvolver ou estão desenvolvendo nesse momento. Uma coisa que nós percebemos no começo é que havia às vezes um retrabalho, você tinha um mesmo desafio sendo enfrentado em cada estado da federação de modo independente, ou seja, a gente estava desperdiçando recurso. Então a plataforma também ajuda nisso. E principalmente, esse é um ponto, o foco do nosso trabalho agora, a plataforma ela vai ter a base de dados processuais, né? Onde a gente vai ter condição de reunir dados da atuação do Ministério Público de todo o Brasil em um formato que permita o uso de inteligência artificial, o uso de técnicas de análise de dados para transformar essa riqueza que é o dado em um produto, em um serviço, enfim, sempre nessa ideia de conseguir, com um custo menor, oferecer para a sociedade um atendimento melhor, né? E isso supõe também, você abordou esse aspecto na sua fala, na sua palestra, uma integração com o Poder Judiciário, né? Então, o sistema de justiça vai funcionar de modo uniforme? É essa a ideia? Nós já temos algumas integrações em operação, algumas delas há bastante tempo, né? O Modelo Nacional de Interoperabilidade, que é o padrão ainda utilizado hoje de integração, ele é de 2013, ele foi criado em 2013. Mas a gente já começou a encontrar limites nos modelos antigos, né? E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que faz o controle do sistema dos tribunais, né? Ele está criando novos métodos de integração. E aí o Ministério Público tem que fazer a sua parte, se adaptando a esse novo modelo. Isso vai dar trabalho, não é uma coisa fácil de fazer, não funciona de primeira, exige bastante teste e investimento, mas nós temos condição de transformar essa transição no modelo de integração num modelo mais eficiente, porque ele vai trazer também mais dados num cenário nacional, porque hoje cada estado tem o seu sisteminha, a sua integração. Então, quando você precisa de alguma informação que seja brasileira, raramente elas estão disponíveis. Sim, e o Ministério Público até então é cliente do Poder Judiciário, né? No sentido de que usa os serviços que ele está disponibilizando através da sua plataforma. É isso? Está correto? Em alguma medida. Na verdade, um é cliente do outro, porque nós também produzimos do lado do Ministério Público muita informação que é transmitida para o Judiciário. Quando a gente pensa no acervo de dados do Poder Judiciário, uma parte daquele acervo foi o Ministério Público quem produziu, né? E por isso a gente precisa ter essa capacidade de consumir os dados e as informações que estão nos sistemas do Poder Judiciário, porque é um modo de nós termos uma visão do que o Ministério Público está produzindo, né? Sim.
Você falou em 15 bilhões de documentos que vai fazer parte dessa base, ou já faz parte da base do Codex, do Poder Judiciário? Já faz parte, são 15. Nesse momento, o número exato eu não vou, tem que olhar o BI mas em aqui. Torno disso, dá mais de 15 bilhões e todo dia aumenta. É muito zero. E aí a minha pergunta, que é mais uma provocação: como lidar com possíveis erros, eu digo, ao manusear esses dados, seja para fim de pesquisa, como para utilização nos processos que estão em andamento? Ainda temos a participação humana e as máquinas também podem errar, né? A gente acabou de falar disso. Quem vai auditar esses sistemas? O sistema do Conselho Nacional de Justiça, ele é construído dentro de uma arquitetura que é regulamentada. O plenário do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma série de critérios. Então, quando se trata de tecnologia, a auditabilidade ela é até mais simples. O difícil é a auditabilidade do que se passa dentro da cabeça das pessoas. E no papel também. Né? Porque o que acontece dentro dos computadores é perfeitamente controlável e mensurável, né? Porque são operações matemáticas. Mas é um desafio grande nós conseguirmos fazer essa interface entre as pessoas e as máquinas. As máquinas estão evoluindo e isso significa que as pessoas vão precisar evoluir também. E nós falamos nesse caso em capacitação, é o ponto principal. As pessoas precisam ser capacitadas para saber como lidar com esse cenário. A inteligência artificial ela é encantadora e quem tem contato com ela, mesmo nas questões pessoais, no dia a dia, fica espantado, porque parece muito um ser humano, parece uma pessoa falando com você. Mas não é, aquilo é uma calculadora fazendo operações matemáticas. E aí a gente precisa entender qual é o limite dessa ferramenta, o que essa ferramenta é capaz de fazer e qual é a parte que continua cabendo ao ser humano, porque nós continuamos sendo os gestores do processo e os responsáveis pelo processo. Hoje se fala também, isso também foi mencionado no painel, sobre a utilização desses LLMs, né, de ChatGPT, DeepSeek e outros que tais, na própria elaboração das decisões. O Tribunal de Justiça aqui do Rio tem o ACIS, né, que é um sistema que vai funcionar dessa forma, né, um sistema de inteligência artificial. Quais são os riscos potenciais e como controlar esses riscos, né? De uma decisão enviesada ou de uma decisão que não observa as garantias constitucionais do processo? O primeiro ponto, vamos falar da questão do enviesamento da inteligência artificial. A gente tem o problema do enviesamento e o da interpretabilidade, né? Os motivos que levaram àquela decisão. E é positivo, a gente precisa olhar para isso. Eu acho que até nesse ponto a chegada da inteligência artificial está fazendo um grande serviço para o aprimoramento do sistema de justiça, porque nesse momento nós estamos falando de explicabilidade, por exemplo, né? O explicar os motivos pelos quais uma decisão foi tomada. E com o ser humano nem sempre você tem explicabilidade, né? O Kahneman fala muito sobre isso. Existem estudos estatísticos que mostram que os juízes, quando estão com fome, quando eles decidem mais perto da hora do almoço, eles aplicam penas maiores. E isso é incontrolável, porque isso tem a ver com a condição orgânica do ser humano. Operações realizadas por uma máquina, elas são todas controláveis, né? Então, vai ser possível no futuro nós termos um nível de interpretabilidade, de explicabilidade das decisões, talvez superior àquilo que é possível fazer em relação a um ser humano. O viés é um outro problema da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela muitas vezes se conduz por vieses relacionados a temas raciais, relacionados à questão da misoginia. E eu vejo que a hora que essas ferramentas começaram a ser utilizadas, houve uma discussão, peraí, essa inteligência artificial ela está enviesada. Mas na verdade é a sociedade que está enviesada. Sim. A inteligência artificial ela não cai pronta do céu, ela é produzida a partir de um treinamento, e esse treinamento é feito a partir de um conjunto de dados pré-existente. E esses dados pré-existentes foram produzidos por seres humanos.
né? Hoje na palestra ali houve a apresentação do caso do Compass, né? Que é um caso famoso nos Estados Unidos, de análise criminológica, e o Compass, ele mostrou, foi possível... Não, conta a historinha, porque os ouvintes não estavam na palestra, tem que contar. Foi um sistema de análise de risco de uma pessoa voltar a praticar crimes. Eles usavam isso para avaliar o risco criminológico de uma pessoa. E quando começaram a usar a ferramenta, eles identificaram, por exemplo, um viés racial na ferramenta. E isso gerou um debate importante nos Estados Unidos e relacionado ao uso dessa ferramenta. Só que o que essa ferramenta fez foi só trazer à tona um preconceito que já existia nas pessoas. Sem dúvida. Mas esse enviesamento pode ser proposital também, né? No teu exemplo, ele está espelhando um pensamento que está difuso na sociedade, que é identificado e capturado, vamos dizer, pela máquina. Exatamente. Mas é possível que, né, pessoas maliciosas conduzam a máquina a aprender determinada, não é, solução. Sim, que possível, é enviesada no interesse É possível escuso. Você, inclusive, contaminar uma determinada base de treinamento para induzir uma posição dirigida a um ou outro sentido. E é justamente por isso que é preciso ter sempre cuidado em relação ao uso das ferramentas gratuitas, nessas ferramentas que estão abertas na internet. Tem um ditado antigo, mas continua sendo muito verdadeiro. Se você não está pagando, a mercadoria é você. Então não existe nada gratuito. E as ferramentas que estão aí abertas para uso, elas podem ser úteis para pequenas tarefas, coisas domésticas, coisas que não envolvam dados sensíveis, dados sigilosos. Mas quando nós falamos da atuação do sistema de justiça, do Ministério Público, é preciso uma atenção diferente. Nós precisamos trabalhar com ferramentas que sejam ferramentas seguras, ferramentas que funcionem num ambiente que seja controlado pela instituição, né? E por isso, boa parte do trabalho que a gente faz hoje lá na Comissão de Planejamento Estratégico, sob a liderança do conselheiro Moacir, é construir essa infraestrutura de dados e de fluxos para que os ministérios públicos consigam aplicar a inteligência artificial de um modo que seja seguro. Do teu exemplo, eu conheço o livro do Kahneman, que é excelente, né? E ele traz vários exemplos assim que são desafiadores, como esse do juiz faminto, né? Lastreado em pesquisas, em dados empíricos. Mas eu vou também te fazer uma provocação. O juiz faminto, ele está olhando nos olhos do réu que está ali na frente dele. E muitas vezes a gente, né, estamos vendo isso pós-pandemia, essa tendência, né, de um distanciamento e uma certa desumanização da justiça, né? Então, na minha opinião, eu sou imigrante digital, não sou nativa digital, obviamente, né? Talvez eu tivesse a cabeça mais aberta, né, se fosse de outra geração, mas o dado humano ao fazer justiça é indispensável, né? Então, a minha pergunta para você, quais seriam as janelas possíveis para a gente introduzir nesse modelo que traz vantagens, como tudo na vida, né? Pós e contras, mas traz vantagens significativas. Quais são as brechas que nós vamos ter dentro do sistema de justiça para manter, não é, essa ideia que é tão fundamental para construir a solução justa? Essa é uma pergunta excelente, porque realmente o problema do distanciamento humano é um desafio para o sistema de justiça. E para nós todos, em todas as situações. Na sociedade, né? Em geral. Na sociedade como um todo. Mas é preciso ter atenção, porque eu vejo muita gente relacionando o afastamento com a tecnologia. E a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é como uma chave de fenda. Eu posso usar essa chave de fenda para apertar um parafuso, mas eu posso usar ela para quebrar um pedaço de gelo, ou eu posso usar ela como uma arma para atacar alguém. São as pessoas que definem o rumo das coisas. E não é necessariamente a tecnologia que afasta as pessoas. Às vezes a tecnologia pode servir como uma ferramenta de aproximação, né? Quantas vezes nós estamos distantes dos nossos familiares, mas graças à tecnologia a gente consegue falar com eles do outro lado do mundo, olhando nos olhos deles. E isso é com o uso da tecnologia.
essa ideia, o juiz ele está olhando no olho do réu. Eu não sei hoje se os juízes estão realmente conseguindo olhar nos olhos dos réus, porque eu não sei se eles têm tempo suficiente para isso. A quantidade de processos, ela aumenta dramaticamente, e as pessoas, a quantidade de promotores, a quantidade de juízes, ela não pode ser multiplicada na mesma velocidade. Sim, é sempre insuficiente, que os processos se multiplicam. E isso gera um afastamento que não é necessariamente um afastamento, um desejo do profissional de se afastar das pessoas. Ele tem uma fila gigantesca de tarefas a cumprir, e muitas dessas tarefas são tarefas repetitivas, que ele não precisaria estar fazendo. São tarefas basicamente braçais, ou seja, uma máquina poderia fazer no lugar. E aí eu vejo que a tecnologia ela pode ser uma aliada na aproximação das pessoas. Se a gente conseguir oferecer apoio a esse profissional para que aquelas tarefas de menor relevância, aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas meramente burocráticas sejam realizadas com apoio de computadores, de máquinas, enfim, de automação, nós vamos oferecer a esse profissional o tempo necessário para que ele se volte para as questões humanas, para que ele pense exatamente naquilo que ele é especialista, que é em ser uma pessoa. E aí a tecnologia cuida da burocracia. O processo eletrônico, ele foi iniciado por volta de... O primeiro tribunal, a primeira vara judicial eletrônica do Brasil foi implantada no ano de 2005. É um processo já antigo, nós estamos falando de 20 anos. 20 anos. E... Onde foi? Foi no Mato Grosso do Sul, foi em Campo Grande, a 10ª vara do Juizado Digital de Campo Grande. Mas você estava envolvido nisso? Não, eu era um espectador, acabei me envolvendo com tecnologia cedo por conta disso, porque lá começou muito cedo o processo eletrônico. E hoje o Brasil todo, os processos são eletrônicos. Só que os processos são eletrônicos no sentido de que eles acontecem dentro de um computador. E as atividades realizadas pelos profissionais do direito, pelos advogados, pelos promotores de justiça, pelos juízes nesses processos, ela continua sendo muito parecida com aquela atividade que se fazia antigamente. Você tem que ler um monte de documentos e depois você tem que escrever uma folha, o que você concluiu daqueles documentos. E aí o que aconteceu? O nosso trabalho continuou sendo o mesmo, mas dentro de um computador que processa tudo muito rápido. Quando eu comecei minha carreira, eu tenho 25 anos no Ministério Público, eu fazia uma manifestação num processo e devolvia esse processo para o juiz. Eu sabia que esse processo ia levar uns 15 dias para voltar para mim, porque ele ia ter que ir para o juiz ia mandar para a parte ia manifestar. Enquanto esse processo estava fazendo esse fluxo, eu tinha tempo para pensar, eu tinha tempo para amadurecer aquela ideia. Quando o processo voltava, a minha cabeça já tinha digerido aquilo. Hoje, você se manifesta de manhã e o processo volta à tarde. Nós temos, inclusive, um registro de um incremento no problema de saúde mental. Nós temos pessoas aí que estão se licenciando com problemas de saúde mental, porque nós estamos competindo com o computador. E por isso a chegada da inteligência artificial, eu vejo ela com otimismo. Por isso, com todos os riscos que estão envolvidos. Não é como eu voltei a falar, é uma ferramenta. Ela pode ser usada positivamente ou negativamente. E esse é o mundo que está aí, né? A gente não tem que julgar se é bom ou ruim. O dado da realidade. Nós temos que lidar com ele. Nós temos que lidar com ele. E a inteligência artificial, ela nos traz essa possibilidade. Essa é a minha visão de futuro, e quando eu trabalho lá no CNMP, com o conselheiro Moacir, com a equipe da CPE, o que me guia, assim, eu tento olhar no horizonte, é isso, sabe? A gente conseguir criar uma plataforma de trabalho que faça tudo que é da máquina e permita que nós humanos façamos tudo que é humano. E o ponto principal nosso vai ser esse. Vai ser lidar com as pessoas, ouvir as pessoas, olhar para a sociedade, permitir que o promotor de justiça, a promotora de justiça, tenha condição de eventualmente sair do gabinete
ir para a rua, visitar um local, visitar um bairro, visitar um evento onde tenha acontecido uma situação de interesse dessa promotoria. E enquanto isso, essa pessoa está fazendo essa visita tranquila, porque ela sabe que aquilo que é banal e repetitivo, a máquina realiza. Esse vai ser. E aí nós vamos ter realmente o juiz, o membro do Ministério Público, que consiga olhar com calma para o réu. Porque olhar para o réu durante 5 minutos numa audiência e depois pedir para ele, meu querido, sai porque eu preciso chamar o próximo, eu tenho 50 para atender hoje, isso não é olhar de verdade, né? Com profundidade, com humanidade. Então a tecnologia, me parece que ela não vai nos afastar, ela é o contrário. Ela é que vai nos dar as condições necessárias para que a gente recupere essa relação de humanidade. Muito bem. Muito obrigada pela sua entrevista, Paulo. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Siga o programa no YouTube para não perder nenhum episódio. Amperge convida, com Heloísa Carpena.